neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, é Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando bom de Cristo amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa, de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei, e de pregar ao mundo A Bíblia nos mostra em Isaías capítulo 6 que aquele profeta, apesar de ter recebido algumas visões,
entrou no templo de Deus e contemplou a glória do Senhor. Quando ele entrou na presença de Deus e contemplou a sua glória, ele só pôde ver uma coisa: onde estava a sua iniquidade. Ele pôde ver onde estava a sua iniquidade. Mas, depois que contemplou a glória de Deus, antes disto, o homem não pode conhecer a causa de sua desgraça presente, futura, eterna. Antes de entrar na presença de Deus, de olhar no espelho de Deus, nós não podemos ver de maneira alguma onde está a nossa iniquidade, onde está o nosso pecado. Não podemos ver o estado da nossa alma, se está branca, se está negra, se está manchada. Por isso, as pessoas vivem olhando apenas o que elas fazem de bom. Elas observam que nunca matou, nunca roubou e não deseja o mal para os outros e acha que tudo vai bem. Mas não havia ninguém com uma vida melhor do que a sua naquele dia, do que Isaías. Isaías era um homem revelado, era um pregador, era um profeta acima de tudo. E, no entanto, ele constatou que havia iniquidade nos seus lábios. Ele disse: ai de mim, que um homem de lábios impuros, que habita entre homens de impuros lábios. Ouvintes, é uma lei que todos reconhecem. Eliminando a causa, cessa-se o efeito. E a causa da desgraça da humanidade é o pecado. O pecado tem arrasado com o homem, tem arrasado com os povos. O pecado levará a terra ao fogo. Há uma sentença sobre a terra, sobre o homem. Mas por quê? Por causa do pecado. Então, Deus continua sendo Deus. Ele providenciou o meio, se encarnando, aniquilando a si mesmo, derramando sangue inocente, para também tirar o pecado do mundo, para que ninguém possa culpar a Adão. Ninguém vai ser julgado mais pelo pecado original, pelo pecado de Adão, mas sim pelos seus próprios pecados. Então, eu creio que numa hora como esta, nós devemos desejar, acima de tudo, entrarmos na presença de Deus. Mas quem pode desejar isto? É muito fácil entrar na presença de Deus através de uma doutrina humana, através de uma religião, e sai dali do mesmo jeito que entrou, com os mesmos propósitos terrenos, carnais, com os mesmos apetites carnais. Mas isto aí não é entrar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Isso aí é apenas cauterizar a consciência e satisfazer o instinto religioso, porque toda alma clama, até mesmo os índios pagãos querem adorar alguma coisa. E aquele que não adora um Deus forjado para si, adora o mundo, se prende, se prostra, se sacrifica e morre por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa de mulheres e por causa de tantas outras coisas.
Agora, entrar na presença de Deus é uma necessidade primordial de todos quantos querem ser salvos. Porque antes de olharmos no espelho de Deus, nós não podemos ver onde está a mancha da nossa alma. Ainda que tenhamos uma vida de moral, uma vida bonita diante da sociedade, uma vida intocável, na Bíblia nós encontramos homens que tinham vidas intocáveis, no entanto, precisavam nascer de novo, precisavam deixar alguma coisa, no entanto, ainda lhes faltava alguma coisa. Agora, onde está esse espelho de Deus? Como olhar para Jesus? Onde está Jesus? Está na igreja tal? Está naquela outra igreja tal? Havendo milhares de igrejas, qual delas é a certa? Surge-se esta pergunta. Amados, se eu apresentar a minha igreja como a certa, eu seria um falso. O único lugar escolhido por Deus para manifestar o seu nome é Cristo. O único lugar escolhido por Deus para que o homem possa ver onde está a sua iniquidade é a palavra. É a palavra de Deus, não sob a interpretação de um homem ou de qualquer ser inteligente, intelectual a respeito de Deus. Temos de compreender isto, que Deus nunca foi estudado por um profeta na Bíblia. Deus nunca foi estudado por um apóstolo. Deus nunca foi estudado por um ser, por um mensageiro escriturístico. Deus não é objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Por isso a bola tem virado um Deus, o Deus olímpico. O dinheiro virou um Deus, virou um objeto de adoração, onde se prostram, pelo qual se prostram. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Veja, o amor ao dinheiro. Muitos têm que entender que eles não precisam simplesmente do dinheiro, mas eles amam o dinheiro. O que deveria ser aplicado a Cristo está sendo aplicado ao dinheiro, está sendo aplicado às coisas terrenas, porque tem as coisas terrenas que nós necessitamos delas, nós sofremos as suas necessidades, não resta dúvida, mas o nosso amor tem que estar em Cristo. E Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Mas a pergunta continua de pé: onde eu posso encontrar a Jesus para me olhar para Ele? Onde eu posso encontrar a Deus? Isaías entrou no templo, mas no templo de qual igreja que Isaías entrou? Era num templo em o qual se manifestava a glória de Deus. Era um templo no qual a palavra de Deus tinha a primazia. Porque Deus só pode estar na sua palavra, mas em lugar algum para ser encontrado. Então a mulher, analisando as Escrituras sob a luz do Espírito Santo, ela vai encontrar a glória de Deus, ela vai encontrar a luz de Deus. E como Isaías, ela vai ver aonde está a sua iniquidade. Ele vai encontrar justamente a causa de todas as suas desgraças, de toda a sua insegurança, de toda a sua incerteza, de todo o seu tédio e melancolia e incerteza, especialmente em relação à vida eterna.
os discípulos perguntaram: onde, Senhor? De que estava falando Jesus? Estava falando da vinda súbita do seu reino, que não viria com aparência exterior. Olha, preste atenção, ô povo que está mergulhado na apreensão pelo conhecimento. Busquem o conhecimento de Deus, porque Deus diz através do profeta Oséias, capítulo 4, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas é o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual. Comece lá pela manjedoura. Veja como o reino de Deus se manifesta. É escondido do mundo religioso. Estas coisas são escondidas aos sábios entendidos e reveladas aos pequeninos, reveladas aos pastorzinhos do campo, que hoje seriam chamados, entre aspas, leigos, nos manifestos funestos e perniciosos e criminosos dos conselhos do dia. Eles poriam logo na frente: leigos encontraram um menino numa manjedoura e dizem que este menino é Deus, é o rei dos judeus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Leiam São Lucas capítulo 17, versículo 20. O que eu estou vos falando é Jesus quem está falando. Se fosse Jesus Cristo pregando aqui, em corpo, em carne, você estaria ouvindo estas palavras. E o que você iria dizer? Você iria receber? Se amanhã o apanhassem e pusessem numa praça para ser crucificado, você ia ser um daqueles que gritaria: crucifica-o, crucifica-o. Você iria dizer: eu quero é Barabás, eu quero a licenciosidade, eu quero é viver como eu bem penso, bem entendo, eu quero é viver sem freio, sem rédeas, eu tenho direito. Você estaria escolhendo a Barabás. Mas, amados, a pergunta dos discípulos foi uma pergunta oportuna, porque Jesus deu uma resposta oportuna, falando da vinda desse reino, dos fins dos tempos, falando dos dias que nós estamos vivendo, que como aconteceu nos dias de Noé, assim seria também nos dias do Filho do Homem, e que assim como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, enquanto o povo comia, comprava, vendia, plantava, edificava com amor nestas coisas, com seus corações presos nestas coisas, e veio fogo, enxofre e consumiu a todos. Ele disse: assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora os discípulos perguntaram: onde, Senhor? Eles estavam com o pensamento de um lugar. Onde será? Onde será, Senhor? Então o Senhor respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. São Lucas capítulo 17, versículo 37. O que seria este corpo? Vamos pensar um pouquinho sobre as águias. As águias são aves que se alimentam de carne viva, carne fresca. A águia não come carniça, coisa podre. Ela mata o coelho e come a carne fresca. Ela não come coisa de dias passados, coisas apodrecidas, que não dão mais substância, não oferecem mais substância. É a sua natureza. E Deus nos considera nestes dias como águias. Então a águia
só come coisa fresca, carne fresca. Ajuntam-se as águias ali naquele cordeiro morto. Esse cordeiro é Cristo. E Cristo é a palavra. Ele é o Logos de Deus. É a expressão do caráter de Deus. É a expressão do pensamento de Deus. Cristo é Deus. É a palavra de Deus. Sem Ele nada foi feito, porque Ele é a palavra. Diz as Escrituras. Jesus Cristo é a palavra. Então, o Cordeiro é Cristo. Cristo é a palavra. E as águias que só se alimentam do Cordeiro morto, então ajuntam-se aonde? Em qual igreja? Ajuntam-se na palavra. Unem-se na palavra. Estabelecem a sua fé na palavra. Se vestem de acordo com a palavra. Pensam de acordo com a palavra. Olham de acordo com a palavra. Cantam de acordo com a palavra. Andam e trabalham de acordo com a palavra. Vivem conjugalmente de acordo com a palavra. Se alimentam de acordo com a palavra. Por isso, então, tem a Constituição para sobrevoarem essa atmosfera carregada de mesquinhez, de coisas podres, de maná de ontem, de coisas que não oferecem a substância para a mulher se transformar, para o homem se transformar e deixar o mundo e ganhar essas duas asas compostas de penas resistentes, o Velho e o Novo Testamento, duas asas da mãe águia, composta de penas, e cada pena desta é uma promessa das Escrituras. Se assegure nesta promessa, se agarre nessa promessa, como os filhotes das águias fazem com suas mães para darem aquele voo nas alturas. Elas se seguram nas asas de suas mães. Nós temos de estar agora seguros nas asas do Todo-Onipotente, seguros na sua palavra, em cada promessa, e subirmos às alturas e deixarmos estas coisas podres e mesquinhas desta vida, todo mexerico, toda a vida imunda, tudo quanto é cobiça, vaidade, tudo quanto o mundo está chamando de belo, tudo quanto o mundo está chamando de bom, as águias de Deus desprezam e vão para as alturas celestiais, contemplando a glória de Deus. Onde é? É na palavra do Senhor. Onde está o corpo a juntar-se às águias? Onde está a palavra a juntar-se aos eleitos? A juntar-se àqueles que compõem o corpo de Cristo, para subir para a glória eterna dentro em breve. Ó Deus eterno, nós te agradecemos por esta resposta gloriosa do Espírito Santo, quando estamos vivendo momentos finais do nosso tempo nessa terra. Nós te glorificamos, Senhor, porque já estamos dando um adeus a este mundo. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a cada instante, enquanto estamos aqui, este alimento especial que combina com a nossa natureza, com o clamor da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã, mas será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Há tão grandes mistérios na trilha a seguir, e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Mesmo que nos pareça o caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensas gloriosas teremos enfim no bendito e eterno lar. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal será de manhã no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os céus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será na aurora, será pela tarde, se poderá ser pelas trevas da noite, se tornem na luz desse brilho de glória, quando Cristo aos seus receber. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó gozo sem fim, quando
a morte vencida. Jesus revestir-nos de perpétua vida, e todos nós formos morar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia.